boa noite, meus excelentes estudantes. É uma satisfação estar aqui com todos vocês para mais uma aula do seu curso de Psicanálise Clínica. Mais uma aula transmitida pela AMA, Academia da Mente Analisar, e o Instituto Manuel Reis. Hoje nós vamos falar sobre técnicas de Freud na psicanálise. Técnicas de Freud na psicanálise, professor. Exatamente. Senhor Genildo, senhora Selma, boa noite, boa noite. Vocês estão Boa bem? noite. Tudo É isso aí. bem? Vamos para mais uma aula do seu curso. Vamos então, técnicas de Freud na psicanálise. Beleza, beleza. Professor, algumas pessoas têm falado do nome de Freud. Freud é a escrita, Freud é a pronúncia, certo? Nós vamos então desenvolver essas técnicas. Quais são as técnicas, professor? Porque nós precisamos de estudar as técnicas da psicanálise. Por quê? Nós somos um profissional, somos um terapeuta, somos um profissional da área. Então, nós precisamos trabalhar com essa questão das técnicas, certo? É como nós sempre falamos, existem as ferramentas, mas as ferramentas, claro, nós tendo as ferramentas sem habilidades, não teremos desenvolvimento. Então, é necessário que tenhamos, de uma forma gradativa, certo? A utilização. É preciso ter manejo. Então, se um psicanalista, nas questões psicológicas, nas sessões terapêuticas, nas sessões analíticas, nas terapias, seja lá qual for as abordagens, se não tiverem técnicas, não vão desenvolver uma boa sessão, uma boa terapia. Tá certo? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho, e vai ser de suma importância. Aqui nós temos o sumário, vamos falar sobre valores, métodos 1 e 2, hipnose e associação livre, objetivo da associação livre, método catártico, interpretação dos sonhos, complexo de Édipo, símbolo dos sonhos, técnicas psicanalíticas e conclusão. Beleza? Vamos lá então. Professor, na parte introdutória, nós precisamos entender um pouco sobre essa questão que é de suma importância para as nossas aplicações. Então, pelo final dos anos 60 do século passado, diante da sua perplexidade, com tantas correntes psicanalíticas, todas elas, a seu modo, eficazes, do ponto de vista, digamos assim, terapêutico, viu-se diante da tarefa de dedicar sua vida a uma obra que leve, olha para vocês verem, uma obra que leve início com a tentativa de recuperação do método psicanalítico. O solo, ou seja, solo comum de todas as psicanálises existentes até então. Psicanálises, professor? Exatamente. A psicanálise junguiana, a psicanálise lacaniana, a psicanálise aniana, kleiniana, enfim, são vários tipos de psicanálise. E também tem a psicanálise que é chamada contemporânea, integrativa, certo? Enfim. Então, esses tipos de psicanálises denominam uma frequência de permissão de técnicas para atendermos os nossos respectivos pacientes, certo? Então, só que existe, no geral, a psicanálise propriada, que é a tradicional, que é a psicanálise freudiana, porque Sigmund Freud foi ele que estabeleceu, ele foi quem idealizou essa questão da psicanálise. Então, aí nós entendemos de uma forma gradativa que vamos desenvolver essas questões que são fundamentais. Beleza? Então, nós vamos entender que essa questão ela
ela é muito importante sobre as bases psicanalíticas. Beleza? Então, nós vamos desenvolver com grande clareza essa questão da área psicanalítica. Existem muitas escolas, muitas linhagens, muitas bases psicanalíticas, e aí nós vamos entender como é fundamental a valorização dentro de questões sobre a área profissional da psicanálise, certo? Então, a parte introdutória dá direito para você e eu nós entendermos sobre as escolas, sobre os segmentos, os fundamentos, as primordialidades, enfim, todas as questões elas são desenvolvidas dentro de uma base crucial. Então, todos os estudantes da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, vão precisar conhecer esse tipo de escola, a escola freudiana, a escola psicanalítica, certo? Vamos lá, então. Na sequencialidade, valores. Valores. Que valores são esses, professor? São as teorias psicanalíticas, né? As teorias, as validades, os processos que são fundamentais dentro de uma crucialidade. Então, as teorias psicanalíticas, digamos, as teorias psicanaliticamente válidas costumam provir da prática clínica. São generalizações organizadas que o analista deriva de suas interpretações e que o nortearão ao interpretar, certo? Então, é muito fundamental. Só um instantezinho aqui, já já eu volto. Pronto, de volta. Então, aí vocês veem como é bem positivo entendermos o valor da teoria psicanalítica. Então, as teorias psicanaliticamente válidas, costumam provir da prática clínica, certo? Não generalizações, ou seja, são generalizações organizadas que o analista deriva de suas interpretações e que o nortearão ao interpretar. Nossas teorias têm sempre por limite o sentido de derivação da sua origem interpretativa. Então, vocês, meus excelentes estudantes que estão aqui ao vivo, vocês vão entender a questão do valor que tem esse tipo de terapia, né? Então, nós vamos observar o valor que tem uma terapia junguiana, uma terapia kleiniana, aniana, junguiana, lacaniana, enfim. São tipos de escolas que mostram a base da psicanálise. Cada um deles tem as suas respectivas teorias, mas é o seguinte, a escola mais posicional dentre elas é a primeira escola, que é a de Sigmund Freud, a escola freudiana, certo? Então, por que a escola freudiana? Porque foi Freud que deu a base, foi Freud que deu o início, foi Freud que aplicou a introdutória. Porém, não significa que as outras escolas elas não são boas. Claro que sim, né? Existem muitas escolas boas de psicanálise, ou seja, segmentos que são posicionais. Então, nós precisamos entender, valorizar essa questão. Então, todos os valores são aplicados
a cada instituição que segue a escola, a determinada escola que fala essa visão psicanalítica. Beleza? Então vamos lá. Aqui, só para um lembrete, vocês não vão esquecer, isso aqui é de suma importância para vocês. Então, o sentido de derivação da sua origem interpretativa é a psicanálise, isto é, não podem afirmar com legitimidade senão o reino do interpretável, ainda que não exclusivamente do clínico, em sentido estrito. Qualquer formulação reificadora sobre a psique, por exemplo, será ilegítima por não ser superada pelo método interpretativo. Então, resumindo, aquela escola que não tiver o método interpretativo dentro da psicanálise, ela não é uma psicanálise. Então, por isso que tem que haver o tripé psicanalítico, que é a teoria, a supervisão e a prática. Tem que haver essa questão, certo? Então, se não passar por esse processo das teorias freudianas, sobre as suas primordialidades, não será considerado uma terapia focável. Então, qualquer formulação retificadora sobre a psique, por exemplo, será ilegítima, por não ser gerada pelo método interpretativo. Ainda que sirva para outras coisas, uma teoria psicanalítica deveria sempre servir para nortear interpretações, valer como interpretante, eixo de transformação das palavras do paciente nas palavras da interpretação. Então, vocês já viram aí que o campo interpretativo da psicanálise é de grande valia. E o campo investigativo é o principal. Então, vocês vão ver como é interessante a valorização dessas questões. Agora, vamos ver aqui, professor, o método 1. O método 1, o método é a unidade esperada de qualquer ciência. A unidade do método, ou seja, método do grego, vai identificar método, significa caminho para um fim. Então, existe um caminho para o fim. O sentido do processo, Professor, com a forma licença, eu da não estou técnica, ouvindo a nada. origem, a Licença, finalidade professor, não da estou ouvindo, estou teoria sem som. é muito importante, né? Então, essa questão Na aqui ponta, vai ficar contando do vai lado de fora, estar cozinha. Só vai ficar valorizando vendo do lado de fora, não tudo de estragar, uma olha. forma crucial. Alguma coisa, Selma? Oi, Selma. Ô, Você falou alguma coisa? desculpa, professor, interromper, eu não estou ouvindo nada, estou sem som nenhum, sem áudio nenhum. Não entendi. Fala... Eu estou ouvindo, está muito baixo, e o meu celular está na altura máxima. Ah, sim. Mas está normal aqui o áudio. É porque Tá normal? está normal. É Não porque... consigo ouvir quase nada. Tá, Pronto. desculpa, obrigada. Mas a senhora tem algum fone? A senhora pode colocar se tiver. Tem? Tá certo, tá bom, eu vou providenciar aqui. Pronto, Tá, minha. muito obrigada, viu? Desculpa interromper. Não, o que que é isso? Vamos lá, então. Então, falando sobre método, é uma palavra grega, que significa caminho para um fim, certo? É um caminho para um fim. Então, o sentido do processo, a forma da técnica, a origem, finalidade da teoria, dependem precisamente dessa noção. Senhoras e senhores, retomando o que foi dito, em conjunto, processo e técnica formam um todo solidário de adequação ao método. Processo, encarnação do método em fato clínico. Ou seja, técnica, arte de bem conduzi-lo em conformidade ao método. Então, observem bem como é interessante essa consideração aqui dentro
das bases fundamentais de uma, digamos assim, uma psicanálise. Então, a terapia psicanalítica, ela é fantástica porque ela tem essa base sobre a interpretação e o investigativo, certo? Então, dois pontos cruciais desse segmento: a interpretativa e o investigativo. Beleza? Então, vamos lá. Passando, método 2. E as teorias psicanaliticamente válidas costumam provir da prática clínica. São generalizações organizadas que, que deveriam, que deveriam do conhecimento, perdão, que derivam do conhecimento, ah, que derivam do conhecimento, proporcionando pela interpretação e poderão, ao mesmo tempo, vir a norteá-las. Então, repetindo, as teorias psicanaliticamente válidas costumam provir da prática clínica. São generalizações organizadas que derivam do conhecimento proporcionado pela interpretação e poderão, ao mesmo tempo, vir a norteá-las. Então, dentro do método psicanalítico, ajuda a interpretar e nortear, dar rumo, dar direção, dar um norte. Então, posto isto, logo podemos ver que o método será sempre anterior, certo? Sempre anterior. Sempre anterior. A técnica que derivará imediatamente daqui. Então, vejamos aqui, senhoras e senhores, é o método interpretativo. Tende-se a considerar o método psicanalítico como o quê? Como o quê, professor? Como sendo o livre associativo, que é a livre associação, a associação livre, pois o próprio Freud assim se referia à livre associação dos primórdios do seu trabalho com as pacientes histéricas. Certo? O seu áudio está aberto, Selma. Então, é muito interessante quando nós entendemos essas questões. Então, quando nós valorizamos esses métodos, nós valorizamos essa questão interpretativa, investigativa. Uma das maiores técnicas de Freud foi a associação livre. Por quê? Na associação livre, os senhores sabem, por isso que é a maior ferramenta do psicanalista, é a principal. Então, dentro da associação livre, com essa técnica, nós interpretamos e nós também investigamos, correto? Beleza. Aí nós vemos aqui a hipnose e a associação livre. A hipnoterapia, que nós já sabemos, como eu também sou um hipnoterapeuta, né? É fazer terapia com hipnose. Então, a gente entende que existem processos da hipnose que ajuda a controlar as emoções, a tratar de problemas de obesidade, de insônia, ansiedade e estresse. Então, a hipnoterapia, ela ajuda bastante, isso é fundamental. Então, na autobiografia de Freud, capítulo 2 e 3, há relatos de sua frustração, onde os pacientes não se deixavam hipnotizar e ele não conseguia realizar seu trabalho. Freud sentiu como uma suposta frustração, né, por ele querer trabalhar e as pessoas criavam situações. Por que isso, professor?
Por quê? Na hipnose é o seguinte: você nunca faz uma hipnoterapia com alguém que não permita ser hipnotizado. Você não pode permitir. Por quê? A terapia não funciona. Claro que essa hipnoterapia é para o bem, não é hipnoterapia para o mal. Ah, existe isso, professor? Exatamente, porque existem muitos hipnoterapeutas que fazem a hipnoterapia, a hipnose, para o mal, né? Para aproveitar, para criar situações. Então, é necessário que tenhamos essa consideração para as bases cruciais de uma hipnoterapia ou de uma terapia, seja lá qual for ela, nós precisamos. Então, com uma de suas pacientes, Freud tenta fazer a hipnose, mas a mesma não deseja e quer somente ser escutada. Aí os senhores veem, em todo o processo da historicidade, diz isso. Então, Freud, então, deixa que sua paciente fale, e no decorrer da fala, é identificado por ele que ela conseguia trazer as bases do sintoma, posteriormente, então, abandonando o método da hipnose e desenvolvendo o método da associação livre. Vocês viram aqui, existe uma historicidade e existe também uma iniciação. Vocês sabem que Freud, nós já falamos isso, ele sentiu um pouco assim de frustração em lidar com pacientes em relação à hipnose, certo? Então, ele teve essa dificuldade, essa resistência. Aí, até chegar em um ponto que uma paciente disse para ele o seguinte, a paciente, doutor, eu não quero ser hipnotizada. Eu preciso falar. E ela começou a falar, e ele viu que a fala foi fundamental. A fala trouxe resultados. Então, ele tirou a hipnoterapia e colocou a associação livre. Houve uma mudança de técnicas, né? Então, para vocês saberem, e hoje as pessoas perguntam, professor, um psicanalista pode utilizar a hipnose? Pode, só que ele tem que saber usar, ele tem que estudar sobre a hipnoterapia, entendeu? Ele tem que se basear dentro das introdutórias até as primordialidades que mostram como ele deve trabalhar, como é que ele deve trabalhar na hipnoterapia ou com a hipnoterapia, né? Então, isso é interessante. Então, a hipnose, ela foi substituída, ou seja, a hipnoterapia, a terapia com hipnose, foi substituída por Freud. Na sequência, ele adere à Associação Livre por essa questão dessa mulher, dessa paciente, que ela estava sendo tratada, e aí ela passou a conversar, ela decidiu, não quero ser hipnotizada, ela não contribuiu e Freud deixou, em outras versões, dizem que ela falou, doutor, por favor, não me interrompa, eu preciso falar. Então, a questão da terapia com a hipnose requer permissão. Se não tiver permissão, não poderá ser feita. Então, pode sim associar a hipnoterapia com a questão da psicanálise, das terapias psicanalíticas, mas tem que saber utilizar, certo? Então, aí nós já observamos o porquê Freud ele troca de uma ferramenta para outra. Então, ele aderiu à associação livre.
Então, a associação livre é a maior ferramenta do psicanalista clínico. Aí nós vemos aqui, na associação livre, o que é, professor, uma associação livre? Nós já falamos milhões de vezes. Mas, na associação livre, o paciente é orientado a dizer tudo o que quiser. Seu Pedro, fique à vontade. Eu tenho que falar, fique à vontade. Tudo que o senhor tem que falar, fique à vontade. Tudo que ele vier à mente, sem nenhuma orientação prévia sobre que caminho seguir ou qual linha de raciocínio deve ser partir a associação livre, se desprende por parte do paciente da ética e da moral. Apesar do nome ser associação livre, meus excelentes, não é livre de todos os lados. É uma via unilateral onde somente o paciente verbaliza esse intuito e o analista exerce seu trabalho analisando o paciente. Minha garganta está falhando desde ontem. Ontem estava doendo, hoje está mais ou menos. Então, é uma via unilateral. Onde somente o paciente verbaliza nesse intuito e o analista exerce seu trabalho analisando o paciente a todo instante, como descrito no estudo Autobiografia de Freud, de 1925. Esse livro é muito bom. Então, dentro da associação livre, você sabe o que fazer, é uma ferramenta. Né? Então, professor, hoje, atualmente, quais são as ferramentas que a gente tem que usar indispensavelmente nas sessões psicanalíticas? Associação livre é o carro-chefe. Atenção flutuante, você precisa utilizar. A escuta, a interpretação e a investigação. Existem ferramentas e existem métodos. Então, digamos que a interpretação são métodos, correto? A investigação também são métodos, mas estão ligadas ou ligados dentro de ferramentas como a associação livre, como transferência, como a atenção flutuante, como contra-transferência. Então, são as ferramentas mais utilizadas dentro de uma sessão psicanalítica. Beleza? Vamos lá, então. Professor, objetivo da associação livre. Vamos mostrar mais uma profundidade. Então, nós estamos falando sobre as técnicas psicanalíticas em Freud, ou seja, as técnicas de Freud, melhor dizendo, dentro da psicanálise. Então, tanto faz, né? Podemos também posicionar essas colocações. Então, a associação livre é uma maneira de fazer surgir o desejo nas representações. Essa operação é uma tarefa do analisante. Então, os senhores sabem que nos sonhos vão existir diversos tipos de representações. Nós sonhamos, todos os sonhadores vão ter as representações, vão ter os medos, né, a sexualidade, a questão do sexo no sonho, muitas coisas, são desejos. Segundo Freud, ele fala que quando nós estamos dormindo, o processo psíquico é desenvolvido. Tem gente que fala, dormi, apaguei, pronto, acabou. Não, mas ali a relação psíquica fica ativa. A relação psíquica fica ativa. Você dorme e descansa o corpo, o sistema imunológico, mas a sua relação psíquica ali fica ativa, fica movimentando psicologicamente, certo? Então, a associação livre foi o dispositivo descoberto por Freud, que consiste no desenrolar das cadeias significantes do sujeito. Então,
Essa questão dos significantes e significados, né? Muito interessante. Significados e significantes. Então, das cadeias significantes do sujeito, sustentado pelo amor de saber, dirigido ao analista, a transferência, desenrolar, este que permite desatar os nós do recalque, do sintoma, cabendo, por sua vez, ao analista a direção da análise apontada para a construção da fantasia fundamental no intuito de fazer o sujeito atravessá-la, ou seja, ir para além desta. Então, dentro das ferramentas de Freud, vai dizer que você nunca deve descartar nenhum sonho. Todos os sonhadores precisam ser analisados e todos os sonhos precisam ser interpretados. Então, dentro dos sonhos, vão ter representações do inconsciente. Então, você precisa estar ali analisando com as ferramentas para ajudar psicologicamente as respectivas pessoas. Tá certo? Então, aí você vê o objetivo da associação livre. Então, a associação livre foi, repetindo, um dispositivo descoberto por Freud que consiste no desenrolar nas cadeias significantes do sujeito. Beleza? Vamos lá, então. Sequência. Professor, método catártico. Nós precisamos estudar um pouco sobre isso aqui. O método catártico já havia renunciado à sugestão. Freud deu o passo seguinte, abandonando também a hipnose. Atualmente trata seus, olha para vocês verem, trata seus enfermos da seguinte maneira, sem exercer nenhum outro tipo de influência, convida-os a se deitarem de costas no sofá, comodamente, enquanto ele próprio senta-se numa cadeira por trás deles, fora de seu corpo visual. Agora, professor, eu preciso entender a prática desse método catártico na psicanálise. Como é, professor? Exatamente. Nós precisamos nos aprofundar sobre o entendimento do método catártico. Ah, mas se eu for utilizar catártico fora da terapia, da psicanálise, já vai identificar outra questão. Então, o que é o método catártico na psicanálise na prática? Eu vou mostrar para você aqui agora. Então, professor, me mostra aí, então, essa questão. Vou mostrar para vocês. Observa. Trazendo essa praticidade, é necessário eu passar isso para vocês. Professor, ótimo. Vai ser enriquecedor. Observe. O método catártico na psicanálise é uma técnica terapêutica. É uma técnica, guarde isso aí, coloque na cabeça que é uma técnica terapêutica. Que visa o quê? Qual o objetivo? Visa a liberação de emoções e sentimentos reprimidos. Trazendo o quê, professor? Trazendo-os à consciência do paciente para que ele possa lidar com eles e assim aliviar. Eu estou falando bem pausadamente para você gravar, para você entender. Então, eu vou voltar novamente. O método catártico na psicanálise é uma técnica terapêutica que visa a liberação de emoções e sentimentos reprimidos, trazendo-os à consciência
do paciente para que ele possa lidar, professor, com eles e assim avaliar seus sintomas. Então, o método desenvolvido por Breuer e Freud, não foi só Freud, foi Breuer. Então, Breuer e Freud utilizavam a hipnose para acessar conteúdos inconscientes e promover a descarga emocional, buscando a cura através da fala e da expressão desses conteúdos. Então, aí os senhores observem como é interessante essas questões. Professor, em termos mais detalhados, o método catártico funciona da seguinte forma: primeiro, identificação do conteúdo reprimido. Segundo, descarga emocional. Terceiro, associação livre. Quarto, cura pela fala. Então, professor, beleza, se a gente for explicar detalhadamente identificação do conteúdo reprimido, o paciente, eu diria, o paciente, geralmente sob hipnose, é levado a relembrar eventos traumáticos ou experiências dolorosas que foram reprimidas em seu inconsciente. Se eu falar também sobre descarga emocional, ao relembrar essas experiências, o paciente é incentivado a expressar as emoções associadas a elas, como raiva, tristeza, medo, etc. A associação livre nós já falamos. Além da hipnose, o método catártico também envolve associação livre, onde o paciente fala sobre o que lhe vem à mente, certo? Sem censura, para que o analista possa identificar, digamos assim, o analista possa identificar padrões e conteúdos relevantes para o analista. Já na questão da cura pela fala, o objetivo final é que, ao trazer esses conteúdos à consciência e expressá-los, o paciente se livre do peso emocional que os acompanhava superando seus sintomas. Então, eis aí uma apresentação em termos mais detalhados do método catártico, como funciona, como ele tem as suas funcionalidades. Beleza? Ah, professor, beleza. Então, o método catártico é um método que é utilizado também nas nossas ferramentas. Agora, professor, outra questão aqui. Interpretação dos sonhos. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Professor, eu já ouvi falar de interpretação dos sonhos, já ouvi falar. Agora, quando vocês leem esses dois livros de Freud, volume 1 e volume 2, o que é que vocês pensam? Então, qual o objetivo dos livros de Freud? Interpretação do sonho. Então, olha, eu vou trazer aqui para você uma exemplificação. Poucas pessoas fazem isso, mas eu vou mostrar. Qual o principal motivo dessa questão aí da interpretação dos sonhos, segundo Freud? Então, Freud publica um livro em 1900, mas o ano em que, na verdade, foi 1899, né? Mas Freud queria que essa obra pertencesse a um novo tempo, com o nome de interpretação dos sonhos. Então, Freud, nesse livro, abordava o quê? O consciente, pré-consciente e inconsciente com relação aos sonhos, recordações e relatos sobre os sonhos, com o objetivo de conseguir acesso ao inconsciente. Dessa forma, buscava-se o tratamento das doenças mentais, histeria, através da associação livre, como descrito acima. Já no caso dos sonhos, era a associação em relação
ao conteúdo do sonho. Agora, professor, como eu falei que eu ia explicar, o principal objetivo do livro A Interpretação dos Sonhos de Freud era e é, digamos, apresentar uma nova forma de entender o funcionamento da mente humana, especialmente o inconsciente, por meio da análise dos sonhos, certo? Freud buscou demonstrar que os sonhos não são eventos aleatórios ou sem sentido, mas sim manifestações do inconsciente. Então, vocês vão lembrar, vocês que são psicanalistas, já estão para se formar em breve, vocês não podem esquecer o objetivo. Por quê? Então, por isso que tem que estudar as técnicas de Freud na psicanálise. Por quê? Fala sobre essa questão de interpretação de sonhos. Então, Freud buscou demonstrar que os sonhos não são eventos aleatórios ou sem sentido, mas sim o que, professor? Manifestação ou manifestações do que? Do inconsciente, que podem ser interpretadas para revelar desejos, conflitos e conteúdos reprimidos, etc, etc. Beleza? Correndo aqui. Agora nós vamos para outro tipo de método, digamos, o complexo de Édipo. Nossa, esse aqui é um dos mais procurados para esclarecimento. Então, o que é o complexo de Édipo para Freud? Por exemplo, aqui, no mesmo livro, encontra-se, talvez, o complexo mais conhecido de todos, o complexo de Édipo, inspirado na tragédia grega de Édipo, que mata, né, o seu pai sem ainda saber, sem ainda saber que seu pai, por querer estar ao lado de sua mãe, onde também não sabe que é sua mãe, entendeu? Então, olha a questão aí e consciente. Então, o complexo de Édipo. Professor, me explique melhor. Vou lá, vou explicar. O complexo de Édipo, um conceito central da psicanálise de Freud, refere-se a um período do desenvolvimento infantil em que a criança experimenta desejos sexuais por um dos pais e rivaliza com o genitor do mesmo sexo. Quer dizer, esse complexo de Édipo tem uma história, como nós falamos aqui, Édipo Rei e tal, aquela questão da tragédia grega, etc. Tal, mas foi inspirada para identificar esse processo aí. É um cujo estado psicológico em que o complexo de Édipo. Já a menina, o complexo de Electra. Para vocês entenderem, há uma reação entre ambas partes. Então, dentro da psicossexualidade infantil, Freud analisa que existem crianças até os 4, até os 6 anos, se vocês forem observar, existe essa manifestação do complexo de Édipo no menino e o complexo de Electra na menina. Então, quer dizer, esses dois processos aí vão mostrar a psicossexualidade, as questões de desejos que as crianças demonstram como seres em relação ao pai, ou seja, e à mãe. Por exemplo, tem hora que as crianças elas desejam mais a mãe do que o pai. Tem época que ela está amando mais a mãe e não quer saber do pai. Né? Então, isso aí é a manifestação das questões que vão dizer o complexo de Édipo. Então, aí os senhores veem como é interessante desenvolver isso aqui. Então, outra coisa, eu preciso explicar. No menino, digamos assim, isso se manifesta como desejo pela mãe
e rivalidade com o pai. Enquanto nas meninas é um desejo pelo pai e rivalidade com a mãe. Este complexo, segundo Freud, é crucial para a formação da identidade da sexualidade do indivíduo. E eu vou trazer bem detalhado aqui para vocês verem o seguinte, em detalhes, fase fálica, você já sabe, o complexo de Édipo ocorre durante a fase fálica do desenvolvimento que Freud situa entre os 3 aos 6 anos de idade, certo? O desejo e rivalidade. A criança desenvolve um desejo amoroso pelo genitor do sexo oposto e, ao mesmo tempo, sente ciúmes e rivalidade pelo genitor do mesmo sexo, que é visto como um rival pelo amor do outro genitor. Agora, a resolução, o complexo é superado quando a criança reconhece a impossibilidade de realizar seus desejos incestuosos e se identifica com o genitor do mesmo sexo, internalizando suas normas e valores. Consequências. Como assim, professor? A maneira como o complexo de Édipo é resolvido tem implicações importantes no desenvolvimento da personalidade, incluindo a identidade de gênero e a capacidade de estabelecer relacionamentos saudáveis. O complexo de Electra. Professor, isso aqui é interessante. Nas meninas. Este complexo é frequentemente chamado de complexo de Electra, embora Freud não tenha usado esse termo extensivamente. A importância estrutural do complexo de Édipo e essa questão do complexo de Electra. Então, o complexo de Édipo é considerado um dos pilares da teoria psicanalítica, sendo visto como um momento crucial da formação da personalidade. Beleza? Então, professor, como isso é interessante. Estou correndo aqui por causa do horário. Símbolos. Eu vou resumir. Essa questão dos símbolos aqui é o que acontece dentro das manifestações representativas do inconsciente. Então, do inconsciente. Então, o símbolo, representações, como nós falamos na aula anterior, foi até eu que apliquei. Então, símbolos, representações vão estar sempre lá nos sonhos. Então, como eu já sempre falei com os senhores, para Freud, os sonhos possuem uma linguagem, no qual ele chama de símbolos, entendendo que o sonho é ou foi um material de contato do paciente com o objeto e o relacionamento dele com esse objeto. Então, é necessário analisar os sonhos. As técnicas de Freud, passando aqui mostrando para vocês, nós vamos identificar qual a prática terapêutica realizada pela psicanálise ao interrogação. Aí vem aqui uma resposta. A abordagem psicanalítica é aquela na qual o terapeuta busca ver o paciente em seu conjunto completo e não somente os sintomas que ele apresenta ou as circunstâncias atuais de sua vida. Então, essa é uma modalidade de psicoterapia de percurso, pois o acompanhamento terapêutico do paciente costuma estender-se por muitos anos. Então, essas técnicas elas são fundamentais para os senhores. Então, nós finalizamos aqui, pelo menos, o conteúdo no slide, mas existem muitas informações, muitas informações. É necessário sempre pesquisar, estudar, não somente ficar só adaptável aqui nos slides, mas é necessário vocês também, porque na sua praticidade você vai querer pesquisar alguma coisa. Então, é necessário
você ter essa praticidade, porque é muita informação. Mas as ferramentas de Freud que nós precisamos sempre estar mantendo ali intactas são essas. A gente precisa lidar, a gente precisa é, sempre estar atualizando, e isso vai ser de suma importância. Vamos agora abrir aqui o bate-papo. Abrindo o bate-papo, vamos lá, para vocês, fiquem à vontade. Nós temos aqui alguns estudantes na sala, senhor Genildo, senhora Selma, senhora Fátima. Fique à vontade. Alguma pergunta? Fique à vontade. Aí, para quem vai Não trabalhar tenho perguntas. com crianças, vai ser fundamental trabalhar nessa visão aí das técnicas. Sim, Selma? Não, professor, está tudo bem, tudo em paz. Ótimo. Obrigada. Boa noite a vocês. Boa noite, excelente. Senhor Genildo, senhora Fátima, alguma pergunta? Fique à vontade. Fique à vontade. Eles estão por aí. Então, Estamos. nenhuma pergunta? Não, não, não. Então, pronto. Ninguém mais quer conversar. Acredito que a aula foi bem explicada. Certo, certo. Beleza. Então, aproveitem seus estudos, material, e a gente se vê na próxima aula, tá certo? Então, um forte abraço, boa noite Forte para abraço. vocês. Boa noite também. Obrigada.